Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Vocês sabem, o meu livro ainda está à disposição dos irmãos, ok? Deixa eu guardar aqui. E os links para a compra do mesmo estarão aqui embaixo na descrição. Meus irmãos, vocês sabem, nós estamos numa rápida, breve, sucinta e lacônica exposição, procurando identificar a figura misteriosa do anticristo. Nos dois vídeos anteriores, nós nos concentramos, o primeiro na primeira e segunda epístola de João, o segundo vídeo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, né, onde aparece a expressão homem do pecado, filho da perdição, e nós entendemos que quem era o anticristo que o apóstolo João fala em suas epístolas. Aliás, apenas João menciona a palavra anticristo, nem Paulo, nem João aqui de novo, né? Escrevendo Apocalipse 13, que nós vamos fazer uma exposição exegética já. Nem Paulo nem João em Apocalipse 13 usa a expressão anticristo. Apenas o mesmo João lá na sua primeira e segunda epístola, ok? Portanto, nós entendemos quem eram os anticristos que João usa na epístola, e também Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses falando sobre o homem do pecado, o filho da perdição, entendendo de acordo com o contexto histórico, ok? Para esse vídeo nós iremos dissertarmos um pouquinho acerca de Apocalipse 13, ok? Sobre a besta que emerge do mar. Quem é a besta que emerge do mar? Não é o anticristo, porque João sequer menciona a palavra anticristo aqui, ok? Mas fala de uma besta que emerge do mar e nós vamos trabalhar agora. Note, meus irmãos, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Aliás, não há como argumentar sem as escrituras, ok? Abrindo a Bíblia e pegando, eu gostaria que você fizesse alguns apontamentos, anotações, porque nós iremos fazer uma exposição aqui bem interessante. Note que no início do livro do Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo João usa expressões textuais dizendo assim: revelação de Jesus Cristo. Observe que João não diz revelações, mas revelação. E revelação de quem? De Jesus Cristo. As pessoas deturparam a mensagem do livro do Apocalipse. As pessoas parecem que fazem e criam, né, aquela velha heresia de que há duas forças causais conflitando entre si, o bem e o mal, Deus e o diabo. As pessoas, quando leem o livro do Apocalipse, ficam temerosas, pensando e imaginando um diabo quase que vencedor, um Jesus quase que perdedor. Por um segundo, Jesus não perde na briga contra o diabo. As pessoas criaram uma ideia totalmente contrária ao que a Escritura apresenta de um Deus soberano. Logo, observe que Apocalipse não é revelações de supostamente anticristo, não é revelações da besta do mar, da besta da terra, da marca da besta, não. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse apresenta um Cristo vencedor, triunfante, poderoso, uma igreja recompensada, galardoada, vencedora, e apresenta um Cristo que vem em seu reino pleno, completo, total, absoluto, que nós cremos em sua segunda vinda. Portanto, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de Satanás. Apocalipse nos leva a estarmos confiantes e esperançosos de que ele virá. Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, e ele voltará uma segunda vez para reinar em seu reino pleno com a sua igreja. Tanto é que quem lê Apocalipse é tido como feliz, abençoado. É isso que declara Apocalipse 1 e 3. Portanto, leia Apocalipse, mas entenda que é a revelação de Jesus. Observe capítulo 13 agora. O verso 1 diz assim: e eu, ora, eu quem? O apóstolo João, não é? Que estava recebendo a revelação de Jesus Cristo. E eu, João, no caso, né? Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ora,
O que é mar? Quando a Bíblia usa a expressão mar, ou pelo menos aqui na linguagem joanina apocalíptica, ela está fazendo uma referência a povos, nações, línguas, a uma massa de gente. Veja bem, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, regra de hermenêutica. Apocalipse 17, verso de número 15 diz assim: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, as águas aqui do capítulo 13 de João, que Apocalipse 13 de Apocalipse, não é? Que o apóstolo João estava sobre a areia do mar e percebe uma besta emergindo do mar. Estas águas aqui dos mares é de fato nações, povos, línguas e assim por diante. Se você quiser uma interpretação literal, né? Pensando que a água aqui, os mares, não representa, não simboliza povos e nações, eu posso lhe dar uma interpretação literal também. Aguente um minuto. O texto diz assim, que a besta emergiu do mar. Ora, quem é essa besta? Observe no verso de número 2, que a besta foi-lhe dado poder, um trono e grande poderio. No verso de número 5 diz que ela tem blasfêmias. Ela promoveu perseguição contra os santos por 42 meses. Mas ela também tem em sua boca blasfêmias contra Deus, blasfema contra o seu santo nome. Quem é essa besta aqui do verso de número 2, do capítulo 13 de Apocalipse? Existe uma figura histórica que se enquadra perfeitamente nessa besta que emerge do mar, isto é, que vem com poder sobre as nações, sobre os povos, sobre a terra. Essa besta se encaixa perfeitamente na figura e na personagem histórica, literal, o imperador romano Nero César. Ok? Esse é um entendimento não apenas meu e de outros eruditos modernos, mas, por exemplo, era um entendimento comum entre os primeiros crentes. Veja bem o que disse São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, em 405 d.C. Disse Jerônimo: e muitos compartilham do nosso ponto de vista, de que Nero foi o anticristo por causa da sua selvageria e depravação notáveis. Percebe que esse entendimento de que a besta de Apocalipse 13 era o imperador Nero César era um entendimento predominante entre os crentes e os pensadores da igreja primitiva. Logo, esta besta aqui, de fato, é o imperador Nero César. Observe que ele emerge do mar. Como eu disse, se você não quer dar um significado simbólico para afirmar que as águas são pessoas, mas quer dar um significado literal, que de fato emergiu uma besta de um mar, das águas, literalmente falando, não é muito difícil nós argumentarmos. Por quê? Porque Roma, ela surgiu, né? O imperador Nero César era um imperador romano, ok? Roma, ao que parece, surgiu ali nas águas ou no mar Mediterrâneo, sobre a península da Itália. Portanto, também não é difícil de literalizar, se você quiser, o texto de Apocalipse 13. Por quê? Porque, de fato, Nero César, o Império Romano como um todo, surgiu ali nas águas do mar Mediterrâneo. Agora observe, meus irmãos, que o texto diz assim, que a besta que nós entendemos aqui, que é Nero César, com o Império Romano, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando a Bíblia fala sobre cabeça, chifres, especialmente aqui, é claro, na linguagem apocalíptica, ela está falando sobre poderes governamentais. Observe o capítulo 17, verso de número 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Logo, voltando a Apocalipse 13, a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, significa dizer Nero com o Império Romano, que surgiu tendo poder sobre os mares e as águas das nações,
Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que 7 cabeças? Porque o Império Romano teve de fato 7 imperadores. Eu anotei aqui 7 Césares que tiveram seu poder e sua influência no Império de Roma. 7 Césares: Júlio, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. 7 Césares, o que se encaixa mais uma vez aqui nas 7 cabeças. Observe também que a besta tinha 10 chifres. Por quê? Porque Roma foi dividida em 10 províncias, ou em 10, melhor, partes do seu reinado. E entre cada parte desse reinado havia 10 respectivos líderes. Ou seja, 7 cabeças representam 7 Césares. 10 chifres representam as 10 partes do Império Romano. Os 10 lugares em que Roma teve o seu domínio, sua influência e seu poder. Houve de fato 10 líderes representantes ali, 10 líderes romanos. Se você quiser também literalizar o sentido aqui de 7 cabeças, não é? É interessante porque Roma é edificada sobre 7 montes. Roma também é edificada sobre 7 montanhas. Tanto é que ela era conhecida como a cidade dos 7 montes. O que assemelha-se muito com o quadro que João vai discorrendo aqui nessa passagem bíblica. Observe, meus irmãos, o verso de número 3. E viu uma de suas cabeças. Lembra que cabeça e chifres são poderes governamentais, ok? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Observe que a cabeça foi ferida de morte. Não é uma cabeça literal, mas representa exatamente um poder governamental. Representa exatamente o Império de Roma. É interessante nós observarmos que quando o apóstolo João usa a expressão aqui no verso de número 3, que a cabeça foi ferida de morte, corresponde exatamente, curiosamente isso, porque corresponde exatamente no tempo em que Roma estava praticamente à ruína e vindo à queda. No ano 64 depois de Cristo, é interessante nós observarmos esse dado e essa informação histórica, que no ano 64 não apenas 1/3 da parte do reino queimou até o chão, mas nos próximos anos do reinado de Nero, ou do Império de Nero, 4 imperadores romanos foram mortos. Flávio Josefo, o historiador romano Tácito, historiadores confiáveis, né, Josefo judeu e Tácito romano, diz que Roma naqueles dias estava prestes a vir à queda. Roma estava muito próxima do seu fim. Tácito nos informa, por exemplo, guerras civis, guerras estrangeiras contra o Império de Roma. Portanto, é a cabeça que estava sendo ferida de morte e nós precisamos atentar para isso. Observe agora, meus irmãos, o verso de número 4, eu estou seguindo a sequência dos versos. O verso de número 4 diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Observe que esse dragão aqui que deu poder à besta é o próprio Satanás. Pois, no capítulo anterior, o capítulo 12 de Apocalipse, ele é identificado como a antiga serpente. E hoje ele é identificado aqui em Apocalipse como o dragão. E no capítulo 12, verso de número 9, identifica o dragão, a antiga serpente, como o diabo e Satanás. Que lá no contexto de Apocalipse 12, ele persegue a mulher vestida de sol. Lembra? Eu acho interessante eu fazer um vídeo comentando também essa figura misteriosa da mulher vestida de sol. Então, este dragão aqui de Apocalipse 13, que deu o poder à besta, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Observe o verso de número 5.
E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder, para continuar por 42 meses. E diz que esse tempo de 42 meses foi o tempo onde ele promoveu guerras contra os santos. No verso de número 7 confirma isto, para vencê-los. Curiosamente, meus irmãos, a perseguição de Nero aqui durou exatamente 42 meses. Pesquise pela história. Nero perseguiu os crentes por 42 meses, exatamente 42 meses. Veja o que eu anotei. De meados de novembro de 64 ao início de junho de 68. O ano que ele veio a suicidar-se. Portanto, tem tudo a ver mais uma vez com Nero e o Império de Roma. Observe agora o verso de número 8. E adoraram-na. Adoraram quem? A besta, não é? Por quê? Porque Nero, ele apregoava culto a ele, não é? Lembra da estátua de 40 metros? E diz que adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Observe que esse todos aqui não são todas as pessoas sem exceção, porque haviam crentes ali naquele contexto. Observe que o texto diz que esses todos, e ele explica no mesmo contexto imediato, dizendo assim: quem são esses todos? São cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe, meus irmãos, que diz que adoraram todos os que habitam sobre a terra. A terra aqui não deve ser entendida como a terra em sua totalidade, em sua completude. Mas a palavra grega ge, que foi traduzida para nós como terra, pode ser entendida como a terra em que o apóstolo João conheceu. Ou seja, a terra ali do Império Romano, todos ali passaram a adorar a besta. Observe, meus irmãos, nos versos de números seguintes, que ela começa a fazer grandes sinais, grandes feitos, e tem muito poder. Agora observe também nos versos de números 16, 17 e 18, onde aparece a famosa marca da besta. E diz que o número é 666. Curiosamente, se somarmos o número de Nero, corresponde exatamente a 666. Por que 666? Porque na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem. Lá no livro do Gênesis, diz que no sexto dia Deus criou o homem. E o número 7 é o número da perfeição. Enquanto que o número 3 na numerologia bíblica é o número de Deus, porque é o número da Trindade Santíssima. Logo, quando se fala em 3, 6, percebe? Quando se fala em 3, 6, é o homem querendo se parecer como Deus, querendo assemelhar-se como Deus. Ele quer atingir a perfeição e chegar a ser Deus. E ele não consegue. Ele tenta mais uma vez e dá 6 de novo. Ele tenta outra vez, uma terceira vez e dá 6 de novo. Por isso que é 666. O homem querendo ser Deus, mas não consegue e sempre acaba sendo frustrado em seus esforços e não consegue ser Deus. Por isso que é 3 vezes o número de 6, que corresponde também ao número 3 do Deus Trino da Trindade Santíssima. Ok? E se encaixa perfeitamente a figura de Nero, porque Nero queria assemelhar-se como Deus. Você lembra em 2 Tessalonicenses 2 que ele se assenta no trono de Deus, no templo de Deus? Como eu discorri no último vídeo, percebeu que há muita coerência bíblica histórica nessa questão? Agora observe que essa marca, esse sinal da besta, deve ser entendida também historicamente. E não deve ser entendida literalmente. Porque se há aqui uma referência a uma marca ou a um sinal literal, a palavra grega que deveria aparecer aqui no texto grego koiné, não deveria ser a palavra grega. A palavra grega que aparece aqui no texto, nos versos de número 16, 17 e 18, é a palavra grega karagma. A palavra grega karagma, que aparece aqui no texto de Apocalipse 13, refere-se exatamente a um emblema, a um caráter. Se fosse para ser uma marca literal aqui,
e como os futuristas, né, entendem que haverá sim uma marca literal, e alguns entendem que é uma tatuagem, outros falam que até um chip, tem nada a ver. Se fosse para ser uma marca literal aqui, a palavra grega que deveria aparecer no texto seria exatamente estigma, que refere-se exatamente a uma cicatriz, a um sinal gravado a ferro e fogo, a uma tatuagem. Assim como os escravos recebiam uma marca para corresponder ao seu senhor. Ou a um discípulo que recebia uma marca como identificação do mestre que o treinou. Mas a palavra grega aqui não é estigma, cicatriz, tatuagem. A palavra grega aqui é caragma, que significa emblema, caráter. É a palavra grega caragma. Significa dizer que as pessoas que receberam a marca da besta tinham exatamente o caráter da besta. É por isso que se diz na testa e na sua mão direita. Por quê? Porque corresponde aos filactérios dos judeus. Vocês estão lembrados de Deuteronômio 6, 6 a 8? Que Deus ordenou para se colocasse a palavra dele na mão do seu povo e na testa. Refere-se aos filactérios usados pelos judeus, que eram pequenas caixas de couro. Dentro delas haviam pedaços, trechos das escrituras, da Torá, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Então eles carregavam ali dentro dessa caixinha. Era uma espécie de amuleto para os judeus. Eles carregavam na sua mente, na sua testa e na sua mão. Significa dizer que a palavra deveria estar impregnada na mente deles e na mão deles para levar à prática, à conduta, à praticidade. Então, quando diz aqui a marca da besta na mão ou na testa, significa que os adoradores da besta terão ou tiveram, primeiro, a mente da besta. As ideologias, as ideias, os sofismas, os mesmos pensamentos da besta. E na mão significa atitude, acordo. Quando você aperta a mão de alguém, você está fechando o acordo, fechando o negócio. Significa que eles tiveram atitude e comungaram das mesmas ideias da besta. É isso que significa essa palavra grega caragma para marca, para sinal aqui da besta. Agora, para encerrarmos, meus irmãos, foi um pouco extenso esse vídeo, deixa eu guardar minha Bíblia aqui atrás. Eu acho muito estranho as pessoas se preocuparem mais com a marca da besta do que com a marca de Deus ou de Cristo. Em Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo diz que trazia as marcas de Jesus. Em Apocalipse 14, fala também sobre a marca de Deus nos seus eleitos. Agora, adendo, se em Apocalipse 13 a marca da besta é uma marca literal, Apocalipse 14 e também Apocalipse 7, a marca de Deus na testa dos seus santos, dos seus eleitos, também deve ser interpretada literalmente. Se uma é literal, a outra também deve ser. Porque os eleitos também foram marcados na testa, com o nome de Deus, com a marca de Deus. Agora, se interpretarmos a marca de Deus nos eleitos em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 como uma marca simbólica, alegórica, então temos também de simbolizar, de alegorizar a marca da besta dos seus seguidores, também como sendo uma marca não literal, mas simbólica, alegórica e assim por diante. Se uma é alegórica, se uma não é literal, a outra também não deve de ser literal. Curiosamente, as pessoas dão mais ênfase e tônica na marca da besta do que na marca de Deus. Ok? É interessante nós atentarmos para isso. Meus irmãos, eu espero tê-los ajudado e espero que estes vídeos ficaram claros aqui para os irmãos, ok? Abraço.